Bondoso Deus, queremos te dar graças por estar na tua casa esta noite e pelos ouvintes, Pai, que estão nos ouvindo, Senhor, pela internet. E nós queremos pedir pelas famílias, Pai, que estão neste momento, Pai, prontas e corações preparados para receber a boa semente que vem do Senhor. Pai, que esta noite, Pai, seja uma noite, Pai, onde o Senhor venha iluminar os corações, venha iluminar o espírito, Pai, daquele que, Senhor, se sente fraco, cansado, desanimado, Senhor. Aquele, Senhor, que está enfermo, Senhor. Nós oramos segundo a Tua palavra, de acordo com a Tua palavra, Senhor, pedindo a cura, o milagre neste momento, e ordenamos a cura. Ordenamos o milagre sobre os corpos agora, sobre a alma, sobre o espírito das pessoas, meu Deus. Eu oro neste momento e eu clamo a Tua presença santa neste lugar. Peço, Senhor, que o Senhor agora venha dar ordem aos Teus anjos para nos guardar neste ambiente. Guarda aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em seus lares, meu Deus. Envia ali o anjo do Senhor, Pai, para estar acampado naquele lugar, para proteger, para livrar do mal, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Podeis assentar. Deus abençoe. Boa noite, os irmãos que estão nos assistindo esta noite. E é um prazer estar aqui para trazer a palavra do Senhor. E se não é a gente, é outra pessoa, né? Deus coloca outros seus servos para ministrar. Deus conta com a gente, mas se não tiver, Ele conta com outros e vai colocando quem Ele quiser, até a eternidade. Deus é bom e faz o que tem que fazer em nossas vidas. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas, por favor. Vamos meditar um pouco na palavra. Tema da ministração desta noite: meu espírito é lâmpada do Senhor. Você pode dizer comigo essa pequena frase? Meu espírito é lâmpada do Senhor. Vamos ler a palavra? Capítulo 12 de Lucas, começando ali no versículo 13. A parábola do rico tolo. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre você? Então lhe respondeu: Tenha cuidado de não se deixar dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Nós vamos ler alguns textos, mas eu vou estar passeando por eles. Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um
e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Ainda Provérbios. Diz assim, Provérbios 20, versículo 27. O espírito do ser humano é lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do ser. E eu quero falar, dentro desse texto que nós lemos, da parábola de Jesus e os demais textos, fazer a distinção entre espírito e alma. E alguns já sabem que nós temos o espírito e alma, mas muitas pessoas não sabem disso. Não sabem nem para que serve, né? Como que faz e como que o espírito e a alma se comportam. E eu quero iniciar dizendo que a alma e o espírito, elas têm funcionalidade. Elas estão lá com algum motivo, elas não se desgrudam uma da outra. São perto, o espírito perto da minha alma e a alma perto do meu espírito. Mas elas têm funcionalidade. Precisamos saber como funciona isso, meu espírito e minha alma. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o espírito e a minha alma, principalmente sobre o meu espírito. Mas eu quero entrar falando com vocês, sobre a funcionalidade da alma. Ela é considerada parte inferior do homem. E a alma tem somente a capacidade de andar pelo que vê. A alma ela anda e percebe só as coisas que ela quer ver. Ok? É o lugar da minha personalidade, lugar dos meus sentimentos, desejos, afeições e aversões. Em resumo, é o lugar das minhas emoções, onde flui todas as minhas emoções. Minha alma, ela está lá e Deus a ama profundamente, assim como ama o meu corpo. Mas ela em si, ela não consegue ter fé. A fé de Deus, o poder de Deus. Sozinha ela não consegue se movimentar. E ela se distrai com tudo que ela vê, com tudo que ela percebe, com as coisas visíveis aos olhos. Dizem que os nossos olhos é a janela da alma, né? Mas as nossas vontades, os nossos desejos, muitas vezes, é o que a nossa alma quer. E ela deseja ter muitos bens, ela deseja ter muitas riquezas, ela deseja conquistar status, a parte de desenvolvimento cognitivo, o intelectual. O ser humano deseja crescer. Alguns conseguem se desenvolver, porque às vezes tem seus mentores, tem algumas oportunidades e as pessoas vão crescendo. Outros perdem a oportunidade de crescerem dentro da sua alma. Mas a alma, sem a presença de Deus, diga comigo, ela é um desastre. Ela é um desastre. Agora vamos ver o que é esse espírito. Veja bem, quero iniciar dizendo, para vocês, o que é o espírito? É a parte superior do seu ser interior. É a parte superior, o teu espírito. Não estou falando do Espírito Santo. É a parte que tem dentro de você e ela é superior. E o diabo sabe disso, que ela é poderosa. Essa parte que é o nosso espírito. E ele faz de tudo para destruir, para que você não descubra coisas grandes dentro desse teu espírito. Veja bem, o seu espírito é o princípio de vida conferido ao homem por Deus. Diga, é o princípio de vida conferido por Deus, dado por Deus. Quando Deus faz o homem, ele fala lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem. Quer dizer, ele faz o homem o espírito, mesmo espírito de Deus. Um homem ligado com Deus. Um homem que tem a imagem de Deus.
Ele não está falando da alma dele. Está falando do espírito, da condição desse homem lá no jardim do Éden, Adão e Eva, relacionarem com o Senhor, falarem com o Senhor. Tinha o Espírito de Deus dentro deles. Então eles tinham liberdade de adorar o Senhor, de conversarem com o Senhor e de buscarem a face do Senhor. Se fosse só a alma. Lá tinha os bichinhos, mas não tinha cognição para conversar com Deus, como o homem tinha e como Deus fez o homem perfeito. É uma boa obra, e o próprio Deus falou assim: é muito bom o que eu realizei. Você é obra-prima de Deus. Só que quando o homem peca, o homem se distancia da voz da obediência do Senhor, da palavra de obediência em cumprir-se a palavra do Senhor, esse homem, o espírito dele se apaga. A alma continua vivendo dentro de um corpo, mas o espírito está apagado. O espírito não tem luz, o espírito não se move. E nós lemos ali em Provérbios que o espírito do homem é lâmpada. E quem é a energia dessa lâmpada? O Senhor. E o homem que não é vivo, não está com a presença de Deus, é uma lâmpada apagada. Diga, é uma lâmpada apagada. Quem sabe se está me ouvindo, você tem se sentido apagado. Alguns, por um momento, foram despertados pelo Senhor e algo parece que acendeu dentro de si e de repente apagou. Precisamos estar constantemente prestando atenção na lâmpada, que é o meu espírito. Se ele tem contato com Deus, como Adão e Eva tinham com o Senhor. Intimidade. Todo dia o Senhor falava com eles, todo dia eles falavam com o Senhor. Eles tinham alegria da presença de Deus. Eles não estavam preocupados com o jardim do Éden, com as flores, com tudo mais que tinha lá. O texto não fala isso. Ele lá não diz que eles estavam orgulhosos, eles estavam muito ricos, porque eles eram muito ricos em tudo que tinham. Você imagina? Deus deu poder ao homem para governar os animais, poder ao homem para governar toda a natureza. Então, a gente podia imaginar. Eva todo orgulhosão, todo com orgulho, arrogante, soberbo, né? Poxa, eu que comando o jardim aqui. Só que não encontramos isso na Bíblia. Encontramos dessa forma. Encontramos sim o começo da história deles, quando eles foram formados, eles tinham a dedicação maior, era de ter comunhão com aquele que gerou, com aquele que os fez. Alma vivente, mas sopro de Deus sobre a vida deles. O Espírito de Deus sobre o espírito deles. Deus era com ele. E esse espírito foi apagado. E ele só pode ser aceso novamente pelo poder do Espírito Santo quando você e eu aceitamos a Jesus como Salvador. E eu quero falar para você que não conhece a Jesus e para você que conhece a Jesus, como está a sua lâmpada? Como você está, como está o teu espírito? Você se sente uma pessoa viva ou uma pessoa morta internamente? Porque a pessoa viva, o espírito vivo, ele tem uma dinâmica. Ele se move pela fé de Deus. Se não tiver o espírito vivo, a minha fé é morta. Se o meu espírito não estiver fortalecido pelo Senhor, a minha fé não vai funcionar. Sabe aquela fé de não por vista? Essa é a fé de quem tem o Espírito vivo. Eu já vou entrar lá. Você vê, Deus fez a coisa tão perfeita para que o homem tivesse o Espírito vivo. Envia Jesus para morrer na cruz. E acaba que, depois disso, ele envia seu Espírito. E para me salvar, para trazer aquele homem que havia morrido no jardim e trazer vida para o meu espírito, acender a escuridão do meu espírito, não é nem da minha alma, não é nem a escuridão da minha alma, as cegueiras, as angústias, as opressões da minha alma, as dores. Tem crente que tem dor de alma? Tem.
tem sentimento, tem emoções, como nós lemos, tem desejos. E às vezes estão as emoções todas bagunçadas dentro de nós, sentimentos bagunçados. Mas se o homem de Deus e a mulher de Deus que aceitou Jesus e quer fazê-lo nessa noite e nunca fez, aceitar a Jesus, pedir que o Espírito acenda o teu espírito, vai acontecer um milagre poderoso. Você vai começar a falar com Deus novamente, conforme Adão e Eva conversavam com o Senhor. Relacionamento com o Pai. Então o Espírito é algo superior. E eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando do Espírito do homem. O seu Espírito é o princípio de vida conferido ao homem. E que vai fazer o quê? Que é a parte que percebe e agarra as coisas eternas. O Espírito do homem aceso com a sua lâmpada bem viva, ele bem aceso, sabe o que ele vai pensar? Só vai pensar em coisas eternas, em coisas espirituais. Ele pensa assim, olha, meu mundo não é só esse aqui, eu tenho outro mundo. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, eu vejo o terror de algumas pessoas quando estão para partir. O terror, medo da morte. Mas quando você tem o teu espírito aceso, você não vai ter esse medo. Terror. Porque quando eu busco só as coisas terrenas, as coisas materiais, vem o terror sobre a minha vida. Porque eu não sei para onde vou, porque meu espírito, que estava morto e de repente ressurgiu, começa a ter comunhão com o Senhor, mas não é fortalecido, fica perdido, ele precisa ficar mais forte no Senhor. Amém? Então, ele tem compreensão das coisas eternas. Eu e você nunca andaremos, olha só que eu falei aqui, ó, por fé e não por vista, se não tivermos o Espírito. O Espírito, nós precisamos do Espírito. Então, só a alma, o ser humano não existe. Ele precisa do Espírito. Para que Deus opere através da vida do ser humano. Amém? Porque meu espírito foi feito para viver pela fé. Ele vive pela fé sobrenatural. Às vezes quem está operando pela fé é a nossa alma, né? E a alma é exigente, a alma começa a cobrar de Deus, dá de dedo na cara de Deus. Deus vai fazer ou não vai fazer? O Espírito não. O Espírito aceso, com a vida de Deus nele, ele sabe que Deus é Deus e vai fazer e acabou. Mas quando nós damos espaço para a nossa alma, ela que reina, ela que governa. Diz uma frase de Martin Luther, diz assim, o Espírito, olha a frase desse homem, o Espírito é a parte nobre e superior do homem, que qualifica a tomar posse das coisas incompreensíveis e eternas e invisíveis. Então, o Espírito é muito importante na vida do homem. Diga, eu tenho um Espírito. Você que está assistindo, diga, eu tenho um Espírito. Só que ele pode estar apagado. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que o meu Espírito é a lâmpada para Deus operar. O meu espírito é a lâmpada onde Deus vai operar. Se estiver apagada, não vai funcionar. Aí minha alma fica doidona mesmo. Como tem um ditado aí de alguns colegas meus, e eu às vezes pronuncio, eu saio fora da casinha. Eu me perco. E eu tenho que entender isso. Se meu espírito é a lâmpada de Deus, então quem vai transmitir uma energia poderosa em mim é o Espírito Santo. É Ele que vai iluminar, igual essas lâmpadas que nós temos aqui. Nós estamos vendo a luz, a lâmpada ali, mas nós não estamos vendo a energia que corre lá. E Deus é energia, Deus é poder. Deus é que vivifica, Deus é que ressuscita os mortos. Nós cantamos a canção aqui, Senhor, ressuscita os mortos.
Mas quando nós cantamos, muitas vezes nós cantamos com a alma essa canção. Não cantamos com o espírito, como uma lâmpada acesa. Muitas vezes cantamos na escuridão, sem conhecer o poder do Espírito Santo em nós. Sem conhecer quanto é importante que meu espírito esteja vivo. E a pergunta que eu quero fazer esta noite: teu espírito está vivo, está apagado, ou ele está aceso? Como que está você? Como está o teu espírito? Alguns podem me dizer, como esse agricultor: estou feliz, fiz grandes conquistas, realizei grandes coisas, meu celeiro tem tanta abundância que eu não tenho aonde guardar todas as minhas riquezas. Você vê, ele estava satisfeito, sua alma estava satisfeita. E a satisfação que dá muitas vezes para nós, quando nós conseguimos alguma coisa, é na nossa alma, não é no nosso espírito. A nossa alma, ela se alegra, ela vibra, ela se emociona. E esse agricultor, esse homem que mexia com a terra, que Jesus fala aqui, ele falou assim para a alma: pois é, agora come, bebe, se divirta, faça tudo o que você quiser, porque agora você tem abundância, você tem alegria. A alma, a visão dela, é só o que ela vê. Não é assim quando a gente fica alegre, só quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem um bom carro, quando muito rico. E o texto chama a atenção, o Senhor fala nessa parábola, olha assim, ó, vocês não têm que se preocupar com as riquezas desse mundo. E elas são importantes. É importante você adquirir, ter as coisas. É importante você fazer conquista. Não estou dizendo que não seja. Mas não pode ser maior que o nosso Senhor. Não pode ser maior que o nosso Senhor. Seja no mínimo, seja naquilo que é muito. Não pode ser maior. O teu amor pelo Senhor deve ser maior. Maior. Nós vimos ali em Mateus que não posso servir dois senhores. Não posso alimentar os dois ao mesmo tempo. A questão da alma, eu não posso alimentar a minha alma, só ela. Eu não posso alimentar o meu espírito? Posso, mas ele é o primeiro, porque ali onde que eu tenho comunhão com Deus, é o que Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden. Eles tinham comunhão no espírito, lá no Jardim do Éden, e essa comunhão foi quebrada. Jesus vem e nos faz ter comunhão de novo pelo poder do Espírito. Você está entendendo? Veja bem, esse agricultor, a gente podia fazer uma pergunta para ele, né? Qual é a parte mais saudável e mais forte do agricultor? A gente viu nesse texto. A alma, o espírito dele. Qual era a parte? Porque as duas coisas andam juntas. Você não pode brigar com a tua alma. Nossa, a alma, né? Maltratar ela. Não, ela precisa de cura, ela precisa de libertação, ela precisa de conhecimento, ela precisa se ajustar. Ela precisa. Meu espírito precisa amar o Senhor intensamente. Precisa confiar na palavra, me dedicar em conhecer ao Senhor. A alma não quer muitas vezes fazer isso. A alma às vezes é teimosa. Ela só anda por aquilo que ela vê. Diga comigo, ela só anda pelo aquilo que ela vê. E o nosso espírito, a lâmpada do Senhor, que é o meu espírito, aceso por Ele, vai enxergar além. Alguns de nós não estamos enxergando além. Nós estamos andando em círculos. Nós estamos perdidos. Por quê? Porque ainda a lâmpada não está acesa.
E para isso precisamos ter a experiência de novo nascimento, pedir, Senhor, por favor, me dê a experiência de nascer de novo. Meu espírito estava morto, põe luz nele e eu quero aprender de novo a caminhar com o Senhor. Eu quero aprender. Veja bem, a alma do agricultor se encheu de alegria por ter abundância de bem, mas seu espírito estava vazio e morto. Nós lemos. Você vê que o Senhor Deus chamou ele de louco. Louco. Você é louco. Olha a frase que ele diz. Ali, ó, o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele fala assim, ó. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, destruirei todos os outros maiores, e aí construirei maiores, e aí armazenarei o meu tesouro e meus bens. Então, direi a minha alma, olha a ousadia desse cara. Eu vou dizer a minha alma, era pensamento dele. O homem que não tem a sua lâmpada acesa, ele anda por seus pensamentos. E pensamentos só terreno, de coisas materiais. Tem vezes que a gente, como cristão, a gente esquece das coisas espirituais, só fica pensando no material. Material, comprar, fazer, conquistar, ter. E isso em todos os aspectos. A saúde, o intelecto da gente, o desenvolvimento, ter. E não é errado, como eu disse. Mas não é isso que Deus quer para nós. Esse homem estava vazio e morto. Não era rico para com Deus. Ele não era rico para com Deus. O Deus dele eram os bens materiais. O Deus dele era a capacidade de armazenar. A capacidade de ter. Esse era o Deus dele. Sabe, Deus quer que você tenha. Mas que em primeiro lugar seja o Senhor, amor da tua vida. Que em primeiro lugar seja Ele o amor maior, que você o ame e que permita que Ele te ame e ame através da tua vida. Aí a lâmpada acende. Porque eu posso amar a Deus, dizer que amo, mas quando o Espírito entra em mim, eu tenho a capacidade sobrenatural e invisível de amar a Deus. E algumas pessoas estão perdidas porque não conhecem esse princípio aqui. O teu Espírito precisa ser aceso. Amém? Não tinha nenhum pensamento voltado para a eternidade. Vocês perceberam a fala dele? Tinha algum pensamento voltado para a eternidade? Porque ele está relatando, o Senhor está contando uma parábola da forma de um homem pensar. Não estava falando ainda da atitude dele, mas estava falando de uma forma que ele estava pensando. O que eu vou fazer? Ele podia pensar, vou pensar na eternidade agora. Vou gozar da presença de Deus. Vou orar mais, vou à casa do Senhor. Agora eu tenho de tudo, posso semear na vida das pessoas. Posso viver feliz, servindo ao Senhor. Não eram esses os pensamentos. Tem alguns irmãos que já falaram, eu já ouvi isso. Se eu fosse milionário, eu ajudava a obra de Deus. Só que não. Porque se Deus quisesse que você fosse milionário, você seria. O que Deus tem interesse é que sua alma seja lâmpada de Deus. Rico ou pobre, lâmpada de Deus na terra. Aonde Deus possa fluir o amor dele, aonde a alegria de Deus possa fluir, aonde a fé sobrenatural possa fluir. Tem crente que está orando pelo milagre, nem ele tem fé. Porque a lâmpada está apagada ou quase apagando. Sabe quando começa aquela lâmpada? Até um negócio ruim, né? Você olha assim, meu Deus, vai queimar. Você fica só esperando queimar. Tem crente que fica esperando o seu mundo espiritual, o seu espírito apagar. Acho que eu estou quase morto. Me sentindo longe do Senhor. Estou afastado do Senhor. Não consigo mais orar. Não consigo mais me alimentar da palavra. Ó, alerta. 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 Por quê?
Quem sabe como o pensamento deste homem era os bens materiais. Era estudar, era trabalhar, era conquistar, era fazer as coisas. Como eu disse, não é errado termos esses desejos, só que não pode ser maior do que o nosso Deus. Amém? Seus pensamentos eram, então, em dinheiro, coisas materiais, popularidade e fama, proezas e realizações. Sabia que o crente também sente assim? A gente, como igreja, a gente tem que tomar o cuidado para não inverter. Deixar com que a nossa alma governe aquilo que pertence a Deus. Se meu espírito está aceso, eu vou entender que todas essas coisas são importantes, mas o mais importante é minha identidade em Cristo. Tem pessoas que perdem a identidade. Adão e Eva perderam a identidade, a comunhão com o Senhor. Lá no Jardim do Éden. Eles precisaram, sim, entender todo o plano de Deus depois para poder ligar o homem de novo. Ligar o espírito do homem a Deus de novo. Quando você aceita Jesus, não dá uma alegria inexplicável. Você que já aceitou a Cristo, você que está me ouvindo, quando você aceitou Jesus, você se recorda da alegria, do prazer do teu espírito que estava morto e ressurgiu, e escutar a voz do Senhor pela primeira vez. Porque até então você ouvia a voz do Senhor pela fala das pessoas, pelos livros de história, pela história bíblica, pela palavra falada e não pela palavra vivificada no teu espírito. Por isso que quando o Espírito de Deus vem no meu espírito, que aceita o Senhor e a lâmpada acende, sabe o que acontece? A palavra, ela se torna poderosa para cumprir todas as coisas na minha vida. Tem gente que não está desfrutando da palavra. Alguns de nós não desfrutamos de toda a palavra de Deus. E dá uma raiva na gente, tem hora, né? Aí você percebe que tem áreas escuras em nós. Aí precisamos, Senhor, a palavra diz que eu sou, meu espírito é lâmpada do Senhor. Ativa o teu poder, manifesta pelo poder do teu espírito, Senhor. E em teu nome vamos fazer grandes coisas. O Senhor vai ser glorificado. Amém, queridos? Mas a gente não pode perder a identidade. Nós vamos conseguir fazer as coisas, ter as coisas, mas não podemos perder a identidade. Eu vejo muitos crentes que se sobressaem socialmente, e até pessoas que não comungam da fé, mas são as pessoas indiferentes ao Senhor. Frias. Vão para a igreja, tem até vergonha de orar, de falar um glória a Deus. Tem vergonha de falar em línguas. Tem vergonha de orar pelos enfermos. Sabe por quê? Porque está vivendo materialismo. O homem espiritual que é a lâmpada acesa, essas coisas são gostosas, mas as eternas são melhores. As eternas são melhores. Às vezes você está tão preocupado com coisas, com a própria família, com a igreja, com o status, com o bom nome, etc, etc. O que importa é que tua lâmpada do teu espírito esteja acesa. Para que ilumine os teus caminhos, para os negócios que você vai realizar. Que ilumine os teus caminhos por essa grande prosperidade que você tem nas mãos. Tem gente que tem tanto dinheiro que não sabe nem colocar dinheiro. E ajuda aqui um pouquinho, ajuda um pouquinho. Lá tem os milionários, donos do mundo. Só que tem a lâmpada apagada. Tem a lâmpada apagada. E só vai morar no céu, vou contar uma coisa para vocês. Quem estiver com a lâmpada acesa. O seu espírito em comunhão com o Senhor. Nós estamos preocupados tanto com o nosso corpo, e é importante, com a saúde do nosso corpo. E eu sempre digo isso, você é muito mais do que o seu corpo. E você tem um espírito que precisa ser aceso pelo poder do Espírito de Deus, para que Deus se manifeste nessa terra.
O Senhor Jesus fala assim, ó, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Tem gente que está dizendo que é luz, mas nem brilha. Não tem brilho nenhum. Fala bonito, tem boa teologia, tem bom conhecimento, ensina os outros, mas never a luz do seu espírito apagado. Espírito apagado. Aí a gente vai ter decepções, né, no dia do Senhor. Pois é, Senhor, eu fiz tantas coisas no teu nome, mas não estava com o espírito aceso. Sua lâmpada estava apagada. É séria essa palavra aqui. Quem sabe você já orou hoje assim, Senhor, eu estou me sentindo apagado. Estou me sentindo apagado. E o Senhor quer trazer de novo em teu coração um renovo. Quer trazer luz poderosa sobre tua vida. Amém, igreja? Amém? A melhor forma de lidar com essa situação que muitas vezes vivemos sem a luz, e com as tentações das questões financeiras, é ter o amor do Senhor no nosso coração. O amor dele. Amar o Senhor e ter o amor dele. E depender do Espírito de Deus, e ele vai removendo todas as trevas que existem em nós. Todas as trevas. Senhor, hoje eu não consigo compreender como está o meu espírito. Se estou morto ou eu estou vivo. Porque você tem saudades da presença de Deus. Saudade não significa que está vivo. A gente tem saudade de gente morta. Meu papai faleceu, eu morro de saudade, vivo de saudade dele. Sinto falta dele. É só saudade. Não vai trazer ele de volta aqui. Entende? Então, às vezes, tem pessoas que só têm saudade de um Jesus morto. Saudade de uma história lá. Está apagado. Teu espírito está apagado. Teu espírito precisa receber o poder do Senhor Deus em nome de Jesus Cristo sobre tua vida. Sabe, os discípulos, quando Jesus falou assim, ó, vocês fiquem lá em Jerusalém. Aqueles homens já conheciam o mover do Espírito dentro deles. Conheciam. Você vê alguns profetas da Bíblia, como Samuel, quando foi ungir Davi. E ele chegou na casa para escolher. E Samuel tinha o Espírito aceso. Ele tinha ligação com Deus. Ele tinha discernimento de quem seria ou não seria aquele que Deus queria usar para ser rei de Israel. Aí chega na casa lá do pai de Davi. Aí o pai de Davi vai oferecendo os irmãos. Fala, não é esse. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o espírito da pessoa que está pronta. Davi era um piá, era um menino. Deus quer esta noite olhar para você e dizer assim, olha, meu filho, eu estou vendo o teu espírito. Tem gente que quer barganhar com Deus, fazer troca com Deus de bens materiais. Eu dou isso, ele dá aquilo. Eu dou isso, ele dá aquilo. Foi ele que deu tudo para você e para mim. Isso não importa. O Senhor quer chegar alegremente, olha, você não é louco não. Você não é louco. Você não vai perder a sua alma, porque teu espírito está vivo, está aceso. Você está entendendo a minha palavra. Você está confiando em mim. Você está dependendo de mim. Tendo ou não tendo todas as coisas. Eu quero fazer mais outra vez a pergunta. Qual é a parte mais saudável, mais forte em você? Sua alma ou o seu espírito? Qual que está mais forte? Qual que está? A gente viu que o fazendeiro, a força dele estava na alma dele. A capacidade dele estava na alma dele. E não no espírito. Por isso quando Deus fala assim, ó, louco. Você imagina ser chamado por Deus de louco? Ô louco, né, pastora? Você imaginou?
Deus te rejeitar. E o Senhor fala para ele assim, ó, louco, esta noite, se pedir a tua alma, aonde você vai? Porque a alma, ela tem uma importância muito grande para Deus, mas a mais importante nesse momento, o mais importante, por isso que fala da superioridade, é o teu espírito, vivo no Senhor. E ele só pode ficar vivo no Senhor o momento que você entrega a tua vida a Cristo. Você, quem sabe, vai na igreja católica, vai na evangélica, vai não sei aonde, vai em tantos lugares buscar Cristo. E você não encontrou o Senhor ainda, não teve aquele encontro de impacto com Ele, que a lâmpada do teu espírito se acendeu. Porque tem gente que vai, do jeito que entra dentro do templo, sai igualzinho. E é horrível você sair de um lugar, da mesma maneira que você entrar lá na sinta a presença dele no seu espírito. Entenda, eu e você devemos entender que o nosso espírito precisa acender. E o Espírito de Deus está aí. Ele foi derramado sobre as nações. Ele foi derramado sobre toda a terra. Para quê? Para que meu espírito seja vivificado. Para que eu volte a ter comunhão com Deus. Sabe por que muitas pessoas têm comunhão com Deus em qualquer lugar e fora do país, dentro do país, as pessoas se alegram? Pessoas que têm a sua lâmpada acesa? Porque esse é o segredo de Deus, as lâmpadas acesas em todos os lugares. Liguei para alguém, opa, senti lâmpada acesa nessa pessoa, o Espírito está vivificado. Eu lembro uma vez que eu vim morar aqui em Campo Mourão, logo que nós chegamos, um rapaz foi vender gás. Tijão de gás para gente. E eu comecei a falar, eu quero isso e isso. Daí aquele moço do outro lado, a senhora é crente, né? Eu falei, por quê? A gente já vai perguntar se é o vício de linguagem, o jeito de falar. Não, eu sinto um poder de Deus do lado de cá. Lâmpada acesa. A lâmpada acesa vai iluminando todos os lugares escuros, porque o Espírito de Deus está com o meu espírito. E aonde eu for, eu vou iluminar o lugar. E eu lembro aquele dia foi muito joia, na minha linguagem, tá? Celebramos ao Senhor e falamos em línguas e glorificamos ao Senhor. Eu chorava de um lado, ele chorava do outro. Ele mesmo foi lá entregar o gás, porque ele queria saber quem que era a pessoa. E eu queria saber quem era também. Não era a pessoa mais linda do mundo. Talvez nem eu para ele. Eu falei, meu Deus, como pode ser alguém tão feinho, tão cheio do Espírito Santo? A lâmpada acesa desse jeito. Chegou ele lá, todo atrapalhado, glória a Deus, e falando aleluia na porta, na minha entrada lá. Eu falei, caramba, o homem é vivo. E depois passou um tempo, eu vi que ele passou algumas lutas. Assim a gente observa as pessoas de longe. Eu vi que a lâmpada estava meio murchinha. Vocês sabem quando a lâmpada vai, como eu disse, vai querendo apagar? A lâmpada estava querendo apagar. Aí o pastor Toninho e mais alguns irmãos de outras denominações foram socorrer aquele irmão. E a gente pôde conversar um pouco. De novo a lâmpada voltou a brilhar. Voltou a brilhar. O espírito dele voltou a brilhar. O teu espírito está brilhando? Ou é a tua alma que está operante? Qual é o mais saudável entre os dois? Tua alma, porque ali a gente vê aquele agricultor muito robusto com as riquezas dele, mas não tinha nada no espírito. Não pensava na eternidade. Não pensa na eternidade. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar. Vejo pessoas de idade falecendo, mas riquíssimas. E se olha assim, meu Deus. Lutou e não levou nada.
nem desfrutou direito de todas as riquezas. E outros desfrutaram das suas riquezas, porém com as suas lâmpadas do seu espírito apagado, e perderam a sua salvação. O segredo está aqui. Eu preciso manter a lâmpada do meu espírito acesa, que isso vai lembrar sempre que eu tenho um compromisso com o Senhor eterno. Que Ele me salvou, Ele me libertou. Eu estou nessa terra de passagem, iluminando as pessoas, mas estou de passagem. Porque a iluminação não vem de mim mesmo, vem do Todo-Poderoso. Por isso o Espírito de Deus foi enviado para vivificar o teu espírito. Que tipo de lâmpada você é hoje?